Oi pessoal do 7º ano da Escola José Roberto Vazarim. Nós vamos dar continuidade hoje então à nossa aula sobre o esporte handebol. Na última aula a gente falou que é um esporte coletivo, ou seja, é praticado em equipe. É um esporte jogado com as mãos. A quadra é uma quadra medida de 20 por 40 metros, oficial, né? Geralmente é utilizada a quadra de futsal no Brasil para ser praticado o handebol, apesar de que o handebol tem marcações e até medidas um pouco diferentes da quadra do futsal, né? O famoso futebol de salão, futsal. E a gente, então, tem no Brasil um dos esportes também muito praticados, inclusive para as aulas de educação física, é chamado de quarteto fantástico, as modalidades futsal, vôlei, handebol e basquete. Então são dos 4 esportes coletivos com bola mais praticados no Brasil, está o handebol. O handebol, apesar de ser um esporte que o Brasil tem uma grande quantidade de atletas, tem uma federação muito forte, não é um dos esportes que o Brasil tem o maior destaque. A melhor classificação que o Brasil já conseguiu foi em Jogos Pan-Americanos. Em Jogos Olímpicos, por exemplo, o Brasil nunca conseguiu medalha. Mas, independente disso, é um esporte que é muito praticado, é um esporte, até de certo modo, muito bem aceito pelo Brasil. A gente já sabe, pela pesquisa que vocês fizeram, pelo material que eu passei para vocês em PDF, que o handebol é um esporte criado na Alemanha e a hegemonia também é alemã. A Alemanha é praticamente quem detém todos os títulos mundiais e os títulos olímpicos do handebol. E o Brasil, com essa prática do handebol já bem difundida, também deve ser conhecido. Às vezes nós não conhecemos porque na nossa região não é tão praticada, mas, por exemplo, o pessoal do Espírito Santo, Minas Gerais, pratica bem mais. Imperatriz mesmo também praticam bastante, faz parte dos jogos escolares do estado, né, dos GEMs, e inclusive dos jogos internacionais, jogos pan-americanos e jogos olímpicos. O esporte olímpico, como a gente também comentou na última aula. E nós vamos falar um pouquinho mais sobre os jogos, então, o jogo do handebol, o esporte handebol. A gente vai revisar um pouquinho sobre o tema que nós trabalhamos, né, que fizemos a pesquisa aí. O criador é o Karl Schellens. Aqui é você, tá, gente? O Karl Schellens, ele foi o criador do handebol. Ele é professor de educação física lá na Alemanha, ele na associação chamada ACM, ou Associação Cristã de Moços. Ele então criou ali essa modalidade esportiva, onde eles podiam jogar uma espécie de futebol, só que com as mãos. Inicialmente ele era jogado em campo, como muitos de vocês conseguiram fazer na pesquisa, né? Nas curiosidades colocaram esses itens, e chegou a ter partidas onde você tinha praticamente 30 atletas em cada time, pois o campo de futebol é muito grande, e ali então eles conseguiam fazer a partida. Posteriormente, né, foi em 1919 que foi criado, posteriormente o handebol continuou sendo praticado e ganhou simpatia nas quadras, onde ele passou a ser jogado num espaço menor, um piso mais rígido, traves menores e obviamente as equipes menores. Então, em 1964, se não me engano, nas Olimpíadas ele entrou como modalidade fixa dos Jogos Olímpicos e até então está presente. O handebol atualmente é jogado em equipes de 7 componentes, onde um componente fica no gol e os outros 6 componentes ocupam a área que a gente chama de linha, a área de jogo, né? A área de combate para tentar pegar a bola, para avançar e marcar na meta do gol. Sabemos também que é um esporte que geralmente tem placares bem grandes, né? Geralmente um jogo de handebol, porque a partida de handebol dura 2 tempos de 30 minutos. Nesses 2 tempos acontecem em média de 8, 10 gols por time, né? A não ser que os times sejam de uma categoria muito inferior ou que tenham categorias muito distintas. Então, às vezes, quando um time muito bom compete com um time muito fraco, a gente tem placares aí de tipo 32, até mais.
né? Alguns também colocaram placares bem grandes aí nas curiosidades. Mas isso mostra que o handebol tem uma aceitação e uma simpatia no mundo inteiro. O handebol é praticado em quadra, como eu falei anteriormente, e ele, diferentemente dos demais esportes de quadra, ele tem uma marcação própria, né? Ou melhor, diferentemente do futsal. A gente pensa que é igual a marcação do solo, por causa que é jogado numa área semelhante e com as traves têm os mesmos tamanhos, né? Só lembrando que Carl Schellens, a maioria de vocês já fez isso aqui, né? Ele foi o criador na Associação Cristã de Moços, lá na Alemanha. Por que eu estou reforçando aqui? Que eu vou apagar aqui agora e nós vamos desenhar a quadra. E essa é a atividade que eu quero de vocês. Vocês vão desenhar a quadra dentro do caderno aí, tirar foto e me mandar. Certo? A atividade para essa aula é desenhar a quadra do handebol no caderno. Certo? Vou apagar aqui. Ok. Se eu consigo deixar esse negócio para lá. Então, vamos lá, vamos desenhar a quadra. A quadra, ela tem um formato retangular, né? Considerem que está um retângulo certinho, tá? Observem lá. A medida de largura da quadra, ela tem 20 metros. E o seu comprimento, 40 metros. Quando a gente vai desenhar uma área um campo de jogo, a gente tem que fazer essa consideração da medida com a unidade de medida. Observem lá que eu sempre coloco o Mzinho do lado, porque se você botar 20, pode ser 20 metros, 20 quilômetros, 20 centímetros. E aí vai estar inadequado, certo? Bem ao centro da quadra, dividindo a quadra em dois espaços de 20 por 20, nós temos a linha central, né? Então, cada área de jogo tem 20 metros. Ou cada campo ocupado, né? A gente colocou aqui essa linha central aqui, ó. Essa linha central aqui. E ela mede 20 metros para cada lado, porque ela é 40 dividida ao meio. Certo? Então, cada espaço de quadro, cada campo do jogo, né? Esse campo aqui, ó, ele vai ficar com 20 por 20, né? Porque ficou 20 agora da metade da linha para lá, e 20 da linha de cima até a linha inferior. No handebol, a diferença do futsal é que não tem aquele círculo central onde dá o início à partida. Ela só tem uma marquinha no centro aqui. Ok? As traves são posicionadas no final, né, de cada quadra, cada campo de jogo, de cada quadra da equipe. Coloquei ali as quadrazinhas para fora, ó, tá vendo aqui? Ó? Aqui e aqui temos as quadras. E nós temos aqui uma área, era um pouquinho circular assim, que é a área do goleiro. Ó, temos aqui uma área semelhante à área do futsal, para o goleiro. Tá vendo aqui? Aqui, ó. Aqui e aqui. Então essa área, deixa eu ficar aqui para dar melhor sombra lá. Essa área, eu vou depois chegar a câmera perto para vocês poderem observar melhor. Essa área do goleiro, ela é precedida por uma outra linha. É uma linha geralmente pontilhada, que fica ali mais um pouquinho distante. E nós temos ainda uma marca aqui também, né, que é um tiro para o atleta do handebol, quando cobra uma penalidade, quando cobra uma falta direta. A linha pontilhada, vai dar para ver agora melhor, né? Tá aqui, ó. Essa linha pontilhada aqui, opa, aqui. Tá? Aqui, a do outro lado também, ó. Essa linha pontilhada,
é onde se posicionam os atletas que estão fazendo a defesa, certo? Então os atletas se posicionam aqui para que consigam exercer a defesa do seu campo de defesa, né? Da sua meta, do seu gol, para que o outro time não consiga avançar e consiga então marcar pontos sobre essa determinada equipe. Então, só voltando, a medida da quadra nós temos 40 por 20 metros, uma linha central, uma linha que determina a área do goleiro. Nós temos uma outra linha pontilhada que serve de referência para a defesa estar se posicionando. E temos uma linha central, dividindo a quadra em dois campos. Como eu falei anteriormente, cada time é composto por 7 atletas. 7 atletas em quadra, 1 no gol e 6 na linha. A gente chama dessa forma, né? Quando o que está jogando fora do gol, ele está jogando na linha. A equipe de jogo, quando ela se apresenta na quadra, ela pode ser composta por 12 atletas. 12 jogadores, certo? 7 entram e 5 ficam como reserva. O jogo tem a duração de 2 tempos de 30 minutos. Vou contar minutos aqui. Minutos. Então, a nossa aula de hoje está resumida nisso aqui. Quero o desenho bem desenhado, tá? Eu não tive aqui o auxílio de régua, mas se você puder, é até bom que usem uma régua ou algum outro objeto para que você consiga fazer as linhas retinhas. Se você tiver um esquadro em casa também, né, para fazer os cantos com 90 graus corretamente, tá? Você vai fazer um esquema, né, um mapa, um croquis da quadra. Ela mede 20 metros, você não vai criar um desenho de 20 metros, tá bom? É só aí por exemplo, eu sei que vocês não vão fazer isso, é brincadeira, tá bom? Então vocês vão fazer o desenho da quadra no caderno. Aguardo então até a quarta-feira para que vocês concluam essa tarefa, tá certo? E no mais, fiquem com Deus, espero que todo mundo esteja se protegendo aí, cuidado com o coronavírus, tá bom? Um abraço a todos, uma boa semana. Então, como eu tinha prometido, né, trazer aqui a câmera para perto para vocês olharem as anotações, certo? Tá aqui, ó, as medidas da quadra, as linhas que ela possui. Temos aí as medidas, a quantidade de jogadores, a quantidade de jogadores que participam podem entrar na partida, né, sendo que 5 vão ser reservas e 7 vão entrar na quadra. Nós temos 2 tempos de 30 minutos, certo? As traves, a área do goleiro e a linha que determina o posicionamento da defesa, certo? Linha central, medidas. Okay? Não precisa dessas informações, ó, dos atletas e dos tempos. Eu preciso da informação das linhas e suas medidas, tá certo?